Política e manipulação são inseparáveis desde tempos imemoriais. Mas ninguém desnudou essa realidade de forma tão franca quanto Nicolau Maquiavel, há mais de 5 séculos. Desde sua publicação no século XVI, O Príncipe tornou-se o manual não declarado do poder político. Em plena era digital, suas lições continuam sendo amplamente usadas pelos poderosos para alcançar seus objetivos de poder. Mas e nós, o povo, estamos conscientes dessas estratégias? Ou continuamos sendo sugestionados pelos velhos truques maquiavélicos? Eu sou Luciano Batribe e este é o canal Insustentável Leveza. Filho do Renascimento italiano, Maquiavel analisa o poder sem romantismo ou moralismos vazios. Para ele, o objetivo central do príncipe era conquistar e manter o poder. 3 conceitos fundamentais explicam bem sua visão. No primeiro, Maquiavel fala sobre a combinação essencial entre virtude e fortuna. Virtude significa habilidade, astúcia, coragem, ou seja, é a capacidade de atitude política daquele líder. Já a fortuna se refere à sorte ou circunstâncias externas que podem acontecer e que interfiram de alguma forma no seu governo. Um líder eficaz seria aquele capaz de antecipar e manipular esses elementos a seu favor. Líderes assim aproveitam o surgimento de crises para posar de salvadores da pátria e fortalecerem seu poder. É o que acontece na crise entre Israel e Palestina, por exemplo. O segundo conceito, aparência versus realidade. O governante não precisa ter virtudes reais, apenas aparentá-las. Generosidade, justiça, religiosidade devem ser simuladas se for vantajoso. Políticos populistas adoram comer pastel no boteco e carregar crianças no colo para parecerem simples e humildes, mas são apenas gestos midiáticos para parecerem próximos do povo enquanto escondem sua verdadeira agenda. Terceiro conceito: é melhor ser temido do que amado, desde que não seja odiado, pois o medo gera controle, mas só até certo ponto. Se o líder for odiado, pode sofrer revoltas. Governos autoritários reprimem protestos violentamente, mas sempre mantêm campanhas de relações públicas para preservar uma imagem simpática junto à população. Em A Arte da Guerra, Maquiavel destaca a importância de conflitos para manter o poder. O príncipe precisa estar preparado para conflitos como forma de manter ou expandir seu poder. Emergências políticas justificam medidas drásticas e controle. Hoje, vivemos uma constante retórica de emergência que fortalece governos autoritários. Essas emergências são usadas exatamente como Maquiavel aconselhava, para ampliar o poder político. O recrudescimento das leis de segurança nacional nos Estados Unidos após os atentados de 11 de setembro segue esse princípio, dando maiores poderes ao governante, diminuindo liberdades e aumentando a vigilância. Mas vamos voltar ainda mais no tempo. Platão, muito antes de Maquiavel, já alertava sobre o perigo de se confiar nas aparências quando formulou sua alegoria da caverna. Hoje, somos reféns das sombras digitais da caverna moderna, algoritmos, redes sociais e fake news. Vivemos uma ilusão de informação infinita que molda nosso entendimento da verdade, enquanto diariamente somos manipulados por narrativas cuidadosamente construídas, confundindo sombras com realidade. A filósofa Hannah Arendt
explica em seu livro Eichmann em Jerusalém a manipulação pela banalidade do mal. Adolf Eichmann foi um dos comandantes do Holocausto, capturado na Argentina pelo Mossad em 1962. Para Hannah, o mal pode ser comum e burocrático, realizado por pessoas comuns. Muitos que realizam atos moralmente questionáveis são pessoas comuns, que cumprem ordens ou adotam ideologias sem reflexão crítica. Muitas pessoas acabam compartilhando fake news, defendendo posturas extremadas e são manipuladas por discursos populistas sem perceberem o quão ordinário e perigoso esse comportamento se tornou. É assim que pessoas comuns se tornam cúmplices de manipulações perigosas. As elites políticas modernas dominam técnicas maquiavélicas com excelência, manipulam percepções, promovem crises e utilizam o medo como ferramenta. Ao mesmo tempo, nós, a população, ainda nos deixamos seduzir por promessas superficiais e discursos emocionalmente carregados. Continuamos presos nas sombras, enquanto o poder, usando métodos estudados há séculos, consolida seu controle sobre nós. A saída dessa arapuca não é simples, mas começa por romper as correntes da manipulação. Questionar o poder, desconfiar das aparências e cultivar pensamento crítico são essenciais. Reconhecer que a manipulação existe já é um primeiro passo. E quem sabe, o caminho para o maior poder que um povo pode ter: a consciência esclarecida. Se você curtiu, dá o like e segue a gente.